Sempre acreditei que as celebrações familiares deveriam ser momentos de alegria. O casamento da minha neta, Juliana, deveria ter sido um daqueles dias perfeitos, do tipo que aquece seu coração sempre que você se lembra dele. Em vez disso, tornou-se o dia em que descobri como minha família realmente me via. Na manhã do casamento, dediquei um tempo extra para me arrumar. Aos 65 anos, não sou vaidosa, mas queria estar no meu melhor. Escolhi um vestido azul claro que Roberto, meu falecido marido, sempre amou. Arrumei meu cabelo prateado com cuidado e até apliquei um toque do perfume que ele me deu no nosso último aniversário, antes que o câncer o levasse há 3 anos. Você está linda, Alice! Eu disse ao meu reflexo, imaginando Roberto dizendo aquelas palavras. Quase podia ouvir sua voz, sentir sua presença ao meu lado. A cerimônia na igreja de São Marcos foi adorável. Juliana parecia radiante caminhando pelo corredor, seu rosto brilhando de felicidade. Meu filho Ricardo sorria orgulhosamente enquanto a acompanhava, e até minha nora, Pamela, parecia genuinamente emocionada. Por aqueles breves momentos, tudo pareceu certo. Foi na recepção que tudo mudou. Cheguei ao grande salão do Hotel Copacabana Palace, dirigindo-me à mesa de check-in onde os convidados pegavam seus crachás e lugares. A jovem na mesa sorriu enquanto folheava os cartões em ordem alfabética. Aqui está, senhora Matos, ela disse alegremente, entregando-me meu crachá. Olhei para baixo, esperando ver Alice Matos, avó da noiva. Em vez disso, em uma caligrafia elegante, estavam as palavras, a velhinha que vai pagar por tudo. Minha mão congelou no ar. Certamente isso era um erro. Algo errado? A jovem perguntou, notando minha expressão. Parece haver uma confusão com o meu crachá. Ela se inclinou para olhar e seus olhos se arregalaram. Ah, sinto muito. Deixe-me verificar se há outro. Está tudo bem, eu disse rapidamente, não querendo causar uma cena no casamento de Juliana. Prendi a etiqueta ofensiva no meu vestido e entrei no salão, com as bochechas ardendo de humilhação. Juliana aprovou isso. Ricardo, Pamela, quem achou que isso era apropriado, quanto mais engraçado. Durante o coquetel, tentei me divertir, conversando com outros convidados que ou não notaram meu crachá ou foram educados demais para mencioná-lo. Então, ouvi uma conversa que fez meu sangue gelar. Você viu o crachá da avó? Alguém sussurrou com uma risadinha. Pamela disse que acharam que seria hilário, respondeu outra voz. Aparentemente, ela é o caixa eletrônico pessoal deles. Afastei-me rapidamente, com as mãos tremendo. Naquele momento, Ricardo me viu e me chamou para um grupo de convidados bem vestidos. Mãe, ele chamou, sua voz ecoando pela sala. Venha conhecer a família Andrade. O pai costumava jogar golfe com o Guilherme. Aproximei-me, relutante. Guilherme Andrade parecia vagamente familiar, talvez um dos sócios de Roberto. Mãe, estes são Guilherme e Marta Andrade, disse Ricardo, e então acrescentou com uma risada. Mãe, nosso caixa eletrônico ambulante. O sorriso de Marta Andrade vacilou quando olhou para o meu crachá. Guilherme pareceu desconfortável. Alice Matos, eu disse firmemente, estendendo a mão, viúva de Roberto. Claro, disse Guilherme gentilmente. Roberto falava muito de você. Ele tinha muito orgulho de você. A conversa continuou, mas eu mal ouvi. Quando os Andrade se afastaram, puxei Ricardo de lado. Qual é o significado disto? Perguntei, apontando para o meu crachá. Ah, mãe, não seja tão sensível. É só uma piada. Todo mundo sabe que você é a que tem os bolsos fundos desde que o pai deixou tudo para você. É humilhante, eu disse em voz baixa. Ah, por favor, ele revirou os olhos. Relaxa, é uma festa. Antes que eu pudesse responder, Pamela apareceu, elegante em seu vestido de mãe da noiva. Aí está você, Alice. Ricardo tem te apresentado por aí? Queremos que todos saibam quem é a responsável por este casamento maravilhoso. Ela piscou e ambos riram. Pedi licença e fui ao banheiro, precisando de um momento a sós. Enquanto secava os olhos com um lenço, a porta se abriu e um cavalheiro mais velho, em um terno bem cortado, entrou e depois recuou, pedindo desculpas. Senhora Matos? Alice? Ele chamou hesitantemente do lado de fora. É Martinho Reis, advogado de Roberto. Posso falar com você 1 minuto? Me recompus e saí. Martinho havia cuidado do espólio de Roberto e sempre fora gentil comigo. Não pude deixar de notar que ele gesticulou vagamente em direção ao meu crachá e alguns dos comentários. Eu suspirei.
Aparentemente é só uma piada. A expressão de Martinho escureceu. Não é engraçado, e Roberto ficaria furioso. Ele hesitou, depois baixou a voz. Há algo que você deveria saber, algo que Roberto insistiu que eu não lhe contasse, a menos que se tornasse necessário. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e retirou um envelope. Isto é um codicilo ao testamento de Roberto. Ele o adicionou pouco antes de falecer. Abriu com os dedos trêmulos. A linguagem jurídica era complexa, mas o significado era claro. Qualquer descendente que me humilhasse publicamente seria deserdado de sua parte da fortuna de Roberto. Uma fortuna muito maior do que eu imaginava. Olhei para Martinho, atônita. Por que ele não me contou isso? Ele esperava que nunca fosse necessário, disse Martinho em voz baixa. Ele queria que eles a tratassem bem porque a amavam, não porque temiam perder a herança. Olhei de volta para o salão, onde minha família celebrava, sem saber que seu comportamento acabara de lhes custar milhões. O que você quer fazer? Martinho perguntou. Dobrei cuidadosamente o documento e o devolvi a ele. Nada. Ainda não. Preciso ver até onde eles irão. Quando voltei para a recepção, o crachá parecia mais pesado no meu peito, mas agora, em vez de vergonha, senti algo diferente se agitando dentro de mim, uma determinação para finalmente ver minha família como eles realmente eram. Na manhã seguinte ao casamento de Juliana, eu estava sentada sozinha à mesa da minha cozinha, ainda de roupão, olhando para o crachá ofensivo que havia colocado na minha frente. A caligrafia elegante zombava de mim. A velhinha que vai pagar por tudo. Tracei as letras com a ponta do dedo, lembrando como Roberto teria reagido se tivesse visto. Seu temperamento era raro, mas formidável quando alguém desrespeitava aqueles que ele amava. Eles mudaram, sussurrei para a sala vazia, como se Roberto pudesse me ouvir. Levantei-me e fui para a sala de estar, atraída pelo grande retrato de família acima da lareira. Foi tirado há 5 anos no nosso 40º aniversário de casamento. Roberto estava sentado no centro, ainda robusto, apesar dos primeiros sinais da doença que mais tarde o levaria. Eu estava ao seu lado, com a mão no seu ombro. Ricardo e Pamela nos ladeavam e Juliana e seu irmão Miguel, então adolescentes, estavam na frente. Parecíamos felizes, parecíamos uma família. Quando exatamente as coisas mudaram? A pergunta me assombrava enquanto eu preparava meu chá da manhã. Talvez tenha sido gradual, tão sutil que eu não notei a erosão do respeito até que fosse tarde demais. A primeira lembrança clara veio apenas 6 meses após o funeral de Roberto. Ricardo e Pamela me convidaram para jantar, uma ocorrência rara mesmo naquela época. Eles foram extraordinariamente atenciosos, perguntando sobre meu bem-estar, relembrando Roberto. Então, na sobremesa, eles abordaram o verdadeiro propósito da noite. Mãe, Ricardo havia dito, enchendo meu copo de vinho, Pamela e eu estamos pensando em remodelar nossa cozinha, nada extravagante, apenas atualizar os eletrodomésticos, novas bancadas, esse tipo de coisa. Que ótimo, eu respondi, alheia ao que estava por vir. A questão é, Pamela continuou suavemente, com as mensalidades da faculdade, das crianças e tudo mais, estamos um pouco apertados agora. Lembro-me da pausa, dos olhares expectantes. Vocês estão me pedindo dinheiro? Pedindo não, disse Ricardo rapidamente. É que o papai deixou você bastante confortável e pensamos que talvez você quisesse ajudar a família. Naquela noite, eu assinei um cheque de 30 mil reais para eles. Olhando para trás, aquele foi o começo. Pedidos pequenos se tornaram maiores. Uma reforma de cozinha se tornou uma reforma completa da casa. A ajuda com as mensalidades se tornou carros de luxo para Juliana e Miguel quando completaram 18 anos. Férias em família para as quais eu era convidada a participar e esperava-se que eu financiasse. Abri o armário do corredor e puxei uma caixa de registros financeiros. Sentada no chão como uma colegial, comecei a separar extratos bancários e cheques compensados. A evidência do meu apoio financeiro ao estilo de vida de Ricardo e Pamela era esmagadora. Em 3 anos, eu lhes dei quase 250 mil reais. O telefone tocou, interrompendo minha contagem. Era Pamela. Alice, você está em casa? Tenho ligado para o seu celular. Eu nem tinha percebido. Meu celular ainda estava na minha bolsa de festa. Sim, estou em casa. Está tudo bem?
Tudo ótimo. Ricardo e eu só queríamos agradecer por tudo ontem. O casamento não foi lindo? Sim, foi adorável, eu disse. Juliana e Marcos estão muito gratos por sua generosidade. Eles não poderiam ter tido um casamento tão maravilhoso sem você. Fechei os olhos, lembrando do cheque de R$45 mil que dei para o local e o buffet. Fiquei feliz em ajudar. Na verdade, é em parte por isso que estou ligando. Pamela continuou, sua voz adquirindo aquela qualidade melosa que eu passei a reconhecer. Os pais de Marcos deveriam pagar pela lua de mel, mas o negócio do pai dele tem enfrentado dificuldades e eles tiveram que desistir. Juliana está simplesmente arrasada. Eu podia ouvir o que estava por vir. Estávamos nos perguntando se você poderia ajudar. Eles estão com o coração partido por 2 semanas em Fernando de Noronha. Ricardo e eu contribuiríamos, é claro, com tudo o que gastamos no casamento. Tudo o que eles gastaram? Eu havia coberto quase tudo. Vou pensar a respeito, eu disse, surpreendendo a nós duas com minha resposta evasiva. Houve uma pausa. Bem, eles precisam reservar logo para conseguir as melhores tarifas. Eu entendo. Avisarei você amanhã. Depois de desligar, voltei à minha arqueologia financeira. Roberto sempre me avisou sobre a relação de Ricardo com o dinheiro. Ele vê isso como a solução para tudo, ele me disse uma vez. Mas dinheiro sem valores apenas cria mais problemas. Eu não havia entendido na época, ou talvez não quisesse entender. Uma batida na porta me assustou. Pelo olho mágico vi Miguel, meu neto, movendo-se nervosamente na varanda. Rapidamente juntei os papéis financeiros espalhados e os guardei de volta no armário. Vovó, ele disse, dando um passo à frente para me abraçar. Aos 21 anos, ele era alto como seu avô, com os mesmos olhos gentis. Você está bem? Tenho te mandado mensagens. Estou bem, querido, apenas um pouco cansada depois de ontem. Entre. Ele me seguiu até a cozinha, onde coloquei a chaleira para um chá fresco. Miguel sempre foi diferente do resto deles, mais pensativo, menos fixado em aparências e status. Eu queria pedir desculpas por ontem, ele disse, sentando-se à mesa. O crachá, o jeito que todo mundo estava falando, não foi certo. Senti um nó se formar na minha garganta. Você notou? Claro que notei, assim como muitas outras pessoas. Ele olhou para baixo, envergonhado. Eu deveria ter dito alguma coisa. Acariciei sua mão. Não é sua responsabilidade corrigir seus pais, mas é minha responsabilidade defender o que é certo. Ele olhou diretamente para mim. Papai e mamãe, eles mudaram desde que o vovô morreu, ou talvez eu simplesmente não via antes. Tudo o que eles falam é sobre dinheiro, o seu dinheiro, especificamente. O que você quer dizer? Miguel hesitou. Na semana passada, eu os ouvi discutindo sobre sua casa. Papai disse algo sobre ser muito grande para uma pessoa e como eles poderiam ajudá-la a se mudar para um lugar menor. A chaleira apitou, me dando um momento para absorver essa informação. Enquanto eu despejava água quente sobre os saquinhos de chá, pensei em Martinho Reis e no codicilo do testamento de Roberto. Pensei no crachá, nos pedidos constantes de dinheiro e, agora, neste aparente plano de me tirar da minha casa. Vovó? A voz de Miguel me trouxe de volta ao presente. Tem certeza de que está bem? Coloquei o bule na mesa e sentei-me à sua frente. Estou melhor do que bem, Miguel. Acho que finalmente estou vendo as coisas com clareza pela primeira vez em anos. O que você quer dizer? Eu sorri, tomando uma decisão. Apenas que está na hora de algumas mudanças por aqui. Enquanto tomávamos nosso chá, me peguei estudando o rosto do meu neto, imaginando se ele era realmente diferente de seus pais, ou se as sementes do direito adquirido estavam apenas adormecidas, esperando as condições certas para brotar. Pela primeira vez desde que Roberto morreu, senti uma clareza fria substituir meu luto e solidão. Eu não tomaria nenhuma decisão precipitada, mas estaria observando e esperando para ver quem na minha família realmente merecia o legado que Roberto havia deixado. 3 dias após o casamento, Ricardo e Pamela organizaram um almoço pós-casamento no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Deliberei se deveria ir, mas a curiosidade venceu. Queria ver se o incidente do crachá tinha sido uma anomalia ou parte de um padrão. Cheguei ao clube vestindo um simples, mas elegante conjunto de calça e blazer creme que Roberto sempre dizia que me deixava com um ar de realeza. Ao entrar na sala de jantar privada, notei vários convidados do casamento, incluindo Juliana e seu novo marido, Marcos, Miguel e vários parentes e amigos.
Mãe, aqui! Ricardo chamou, acenando para a mesa principal. Pamela, resplandecente em um vestido de grife que provavelmente custou mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, me deu um beijo no ar. Alicia, você está bonita, ela disse, seu tom sugerindo uma leve surpresa. Guardamos um lugar para você bem aqui. Sentei-me na cadeira, notando que fui colocada ao lado dos pais de Marcos, a quem eu mal conhecia, em vez de perto dos meus netos. O almoço prosseguiu agradavelmente, até que Pamela tilintou o copo para chamar a atenção. Queremos agradecer a todos por virem hoje, por ajudarem a tornar o casamento de Juliana e Marcos tão especial, ela começou. E claro, um agradecimento especial à vovó Alice, que foi incrivelmente generosa. Todos os olhares se voltaram para mim. Na verdade, Pamela continuou, seu sorriso não alcançando bem seus olhos. Temos um anúncio emocionante. A vovó vai financiar a lua de meios dos sonhos de Juliana e Marcos em Fernando de Noronha. Houve uma salva de palmas. Fiquei congelada, com a xícara de café a meio caminho dos lábios. Eu não havia feito tal compromisso. Mãe, Ricardo me cutucou quando não reconheci imediatamente o anúncio. Coloquei cuidadosamente minha xícara no pires. Esta é a primeira vez que ouço sobre isso, eu disse, mantendo minha voz firme. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Juliana parecia confusa, depois envergonhada. Marcos olhou para o prato. Bem, nós discutimos isso ontem, disse Pamela com uma risada frágil. Lembra? Você disse que ia pensar a respeito? Sim, eu disse isso, e ainda estou pensando. Ricardo se inclinou, falando em um sussurro teatral claramente destinado a ser ouvido. Mãe, não faça uma cena. Já dissemos a eles que podem reservar a viagem. Senti algo dentro de mim se romper, um fio que havia sido esticado demais por muito tempo. Não me lembro de ter concordado em pagar por uma lua de mel em Fernando de Noronha, eu disse, autossuficiente para que todos ouvissem. Na verdade, acredito que os pais de Marcos estavam planejando cobrir essa despesa originalmente. O pai de Marcos se mexeu desconfortavelmente. Houve alguns contratempos nos negócios, ele murmurou. Eu entendo, eu disse gentilmente. Essas coisas acontecem, mas acho inadequado oferecer publicamente o dinheiro de outra pessoa, não acham? A mesa ficou em silêncio. O rosto de Pamela ficou vermelho. Talvez Juliana e Marcos possam considerar uma lua de mel mais modesta, uma dentro de suas posses. Suas posses? Pamela sibilou. E as suas? Todo mundo sabe que Roberto deixou você mais do que confortável. Algo em seu tom, o direito adquirido, o ressentimento, deixou minha decisão clara. Minha situação financeira não está em discussão pública, eu disse firmemente, e nem minhas escolhas de gastos. Ricardo agarrou meu braço, seus dedos cravando dolorosamente. Mãe, pare com isso, você está nos envergonhando. Puxei meu braço. Não, Ricardo, vocês se envergonharam. Levantei-me, alisando meu blazer. Juliana, Marcos, desejo a vocês toda a felicidade. Terei prazer em contribuir para uma lua de mel razoável, mas discutirei isso com vocês em particular. Quando me virei para sair, Miguel se levantou também. Eu te acompanho até a porta, vovó. No saguão, longe de olhares curiosos, finalmente deixei minha compostura escapar. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as chaves do carro. Você está bem para dirigir? Miguel perguntou gentilmente. Assenti, respirando fundo. Estou bem, só um pouco abalada. Você deveria se orgulhar de si mesma. Isso exigiu coragem. Olhei para o meu neto. Olhei de verdade para ele. Naquele momento, ele me lembrou tanto de Roberto que meu coração doeu. Você gostaria de vir jantar em casa hoje à noite? Perguntei impulsivamente. Miguel sorriu. Eu adoraria. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos sentados na minha cozinha, compartilhando uma refeição simples de frango assado, me vi confidenciando a Miguel sobre o comportamento de seus pais nos últimos 3 anos. As constantes demandas financeiras, a gradual erosão do respeito. Não estou surpreso, ele disse com tristeza. Eu vi isso acontecer. Depois que o vovô morreu, foi como se eles te vissem como... não sei... Um caixa eletrônico, eu completei. Ele assentiu. E está piorando. Na semana passada, ouvi eles falando sobre sua casa de novo. O que eles disseram? Miguel hesitou.
Eles estavam discutindo como convencê-la a se mudar para o residencial Sol Nascente, a casa de repouso. Fiquei atônita. Minha casa era meu santuário, cheia de memórias da vida que Roberto e eu construímos juntos. Papai disse que seria melhor para todos se você se mudasse para um lugar menor. Ele mencionou algo sobre o mercado imobiliário estar aquecido e como eles poderiam ajudá-la a maximizar seu investimento. Senti um enjoo. Eles não queriam apenas meu dinheiro, queriam minha casa também. Miguel, há algo que preciso te contar, eu disse, decidindo confiar nele com a verdade sobre o codicilo de Roberto. Mas antes que eu pudesse continuar, a campainha tocou. Pela janela, vi o carro de Ricardo na entrada. É o seu pai, eu disse. A expressão de Miguel endureceu. Você não precisa atender. Mas eu estava cansada de me esconder. Não, acho que é hora de esclarecermos as coisas. Abri a porta para encontrar Ricardo parado ali, com o rosto vermelho de raiva. Que diabos foi aquela performance no almoço? Ele exigiu, passando por mim para o corredor. Então ele avistou Miguel. O que você está fazendo aqui? Jantando com a vovó, Miguel respondeu calmamente. Algo que o resto de vocês poderiam tentar fazer de vez em quando sem pedir dinheiro. O rosto de Ricardo escureceu. Fique fora disso, Miguel. Isso é entre sua mãe e eu. Não. Eu disse firmemente, se vamos ter essa conversa, Miguel fica. Estou cansada das manipulações privadas, Ricardo. Vamos colocar tudo na mesa. E naquele momento, olhando para o rosto zangado do meu filho e a postura protetora do meu neto, eu sabia que tínhamos chegado ao ponto de ruptura. Não haveria volta. Já estou farto da sua atitude, mãe, disse Ricardo, andando pela minha sala como um animal enjaulado. Primeiro a cena no almoço, e agora descubro que você anda envenenando a mente de Miguel contra nós. Sentei-me calmamente na velha poltrona de Roberto, com as mãos cruzadas no colo. Miguel estava perto da lareira, de braços cruzados, observando o pai com uma mistura de decepção e resolução. Ninguém está envenenando a mente de ninguém, respondi com calma. Estamos simplesmente reconhecendo o que tem acontecido nesta família desde que seu pai morreu. E o que exatamente é isso? Exigiu Ricardo. Você e a mamãe têm tratado a vovó como um panco, não como uma pessoa, disse Miguel antes que eu pudesse responder. O crachá no casamento, oferecê-la para pagar a lua de mel de Juliana sem perguntar, falar sobre vender a casa dela. Você andou nos espionando? O rosto de Ricardo ficou mais vermelho. Eu tenho prestado atenção, contrapôs Miguel. Algo que você deveria tentar de vez em quando. Ricardo virou-se para mim, sua expressão mudando para o tom conciliador que ele sempre usava quando queria algo. Mãe, você está entendendo tudo errado. Estamos apenas tentando ajudá-la a administrar suas finanças com sabedoria. Você não está ficando mais jovem e... Tenho 65 anos, Ricardo, não 95, interrompi. Minha mente está perfeitamente afiada e sou mais do que capaz de administrar meus próprios assuntos. Mas o pai te deixou tanto? Pare, levantei a mão. Roberto me deixou exatamente o que ele pretendia me deixar. O patrimônio dele não é um cofrinho da família. O sorriso falso de Ricardo desapareceu. Então, o que você está dizendo? Que vai nos cortar porque Pamela fez uma piada estúpida com um crachá? Estou dizendo que de agora em diante tomarei minhas próprias decisões sobre meu dinheiro e minha casa. Se Juliana e Marcos querem uma lua de mel em Fernando de Noronha, eles podem economizar para isso, como a maioria dos casais jovens. Se você e Pamela querem uma casa maior, podem trabalhar para isso. Ricardo olhou para mim como se eu tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Então ele se virou para Miguel. Quero falar com minha mãe a sós. Eu fico, disse Miguel firmemente. Isso é um assunto de família. Exatamente, respondeu Miguel. E eu sou da família. Algo mudou na expressão de Ricardo. Um cálculo, uma reavaliação. Ele sempre conseguia me manipular quando estávamos a sós, jogando com minhas emoções, meu luto por Roberto, meu desejo de manter a paz. Mas com Miguel presente, essas táticas não funcionariam. Tudo bem, ele retrucou, indo em direção à porta. Mas isso não acabou, mãe, nem de longe. Depois que ele saiu, Miguel soltou um longo suspiro. Sinto muito, vovó.
Pelo quê, querido? Você não fez nada de errado. Por não ter me manifestado antes, por ter deixado eles te tratarem assim. Levantei-me e o abracei com força. Você está se manifestando agora. É isso que importa. Depois que Miguel saiu, sentei-me no silêncio da minha casa, pensando em Roberto, no codicilo de seu testamento, na família criados juntos. Onde erramos com Ricardo? Ou ele sempre teve essa veia de direito adquirido que não conseguimos ver? Mais importante, o que eu ia fazer agora? A resposta veio lentamente, tomando forma em minha mente como uma fotografia se revelando. Em vez de confrontar Ricardo e Pamela diretamente com o codicilo, o que apenas os faria mudar de comportamento por medo, não por respeito, eu simplesmente os deixaria continuar mostrando suas verdadeiras cores. Enquanto isso, eu recuperaria silenciosamente minha vida e minha independência. Na manhã seguinte, liguei para Martinho Reis. Alice, ele atendeu calorosamente. Eu esperava ouvir de você. Como foi o casamento? Sim, é em parte por isso que estou ligando. Expliquei o que havia acontecido no almoço e a visita de Ricardo depois. Preciso entender exatamente o que Roberto deixou em seu testamento, Martinho. Não apenas o codicilo, mas tudo. Houve uma pausa. Talvez seja melhor discutir isso pessoalmente. Você poderia vir ao meu escritório esta tarde? 3 horas depois, eu estava sentada em frente a Martinho em seu escritório bem decorado, enquanto ele explicava toda a extensão do patrimônio de Roberto. Os números me deixaram sem fôlego. Roberto construiu várias empresas ao longo da vida, explicou Martinho, e as vendeu nos momentos certos. Seus investimentos eram extremamente conservadores, o que significa que resistiram bem às crises econômicas. Eu sabia que éramos confortáveis, eu disse fracamente. Mas isso? Roberto era um homem reservado quando se tratava de dinheiro. Ele não acreditava em ostentar riqueza. Martinho sorriu. Ele sempre dizia que você se casou com ele quando ele não tinha nada além de potencial e um carro velho. Então ele nunca quis que você se tornasse uma daquelas mulheres que só se importam com grifes e clubes. Ri baixinho, ouvindo a voz de Roberto naquelas palavras. Isso soa como ele. Quanto ao codicilo, continuou Martinho, é direto, mas poderoso. Qualquer descendente que a humilhar publicamente perde toda a herança. O incidente do crachá no casamento certamente se qualificaria, e o almoço também, muito provavelmente. Mas Alice, você não precisa tomar nenhuma decisão agora. O codicilo permanece em vigor durante sua vida. Assenti, pensando. E se eu quisesse fazer algumas mudanças por conta própria, no meu testamento, em como meus ativos são gerenciados? Martinho se inclinou para a frente. O que você tem em mente? Quando saí do escritório de Martinho, eu tinha um plano. Sem confrontos dramáticos, sem ultimatos. Apenas uma recuperação silenciosa da minha vida e do meu poder. Primeiro, liguei para minha velha amiga Eleonora, a quem não via muito desde a morte de Roberto. Marcamos um almoço para o dia seguinte. Depois, passei no centro comunitário e peguei um folheto de seus cursos de educação para adultos. Roberto sempre me incentivou a seguir meu interesse pela pintura. Talvez fosse a hora. Em casa, sentei-me ao computador e comecei a pesquisar sobre empréstimos para pequenas empresas. Miguel havia mencionado o desejo de abrir uma livraria depois da faculdade, mas estava preocupado com os custos iniciais. Um investimento genuíno no futuro do meu neto parecia um uso perfeito de alguns dos meus recursos. Quando meu telefone tocou e vi que era Pamela, deixei ir para a caixa postal. A antiga Alice teria atendido imediatamente, ansiosa sobre qual emergência ou demanda poderia estar vindo. Mas aquela Alice estava desaparecendo, ressurgindo por uma mulher que finalmente reconhecia seu próprio valor. A mensagem, quando a ouvi mais tarde, era exatamente o que eu esperava. Alice, é a Pamela. Ricardo me contou sobre a conversa de vocês ontem à noite. Acho que houve um mal-entendido. Sempre tivemos seus melhores interesses no coração. Ricardo e eu estávamos pensando que deveríamos jantar neste fim de semana para esclarecer as coisas. Ah, e a Juliana mencionou que você reconsiderou sobre a lua de mel. Eles realmente precisam reservar logo para conseguir as melhores tarifas. Me ligue de volta. Apaguei a mensagem sem retornar a ligação. Em vez disso, abri meu talão de cheques e preenchi um cheque modesto como presente de casamento para Juliana e Marcos. O suficiente para uma boa lua de mel, mas talvez em Campos do Jordão, não em Fernando de Noronha. Coloquei-o em um cartão com uma nota calorosa, desejando-lhes felicidades, e selei o envelope.
Minha estratégia silenciosa havia começado, sem confrontos, sem drama, apenas limites firmes e silenciosos. Roberto teria aprovado. 6 meses se passaram em um piscar de olhos, com mudanças silenciosas, mas significativas. Me matriculei em aulas de pintura no centro comunitário, retomei o contato com velhas amigas e passei mais tempo com Miguel, que me visitava regularmente. Forneci-lhe o capital inicial para seu plano de negócios da livraria, que estava progredindo lindamente. Enquanto isso, a atitude de Ricardo e Pamela em relação a mim oscilava entre uma distância fria e tentativas desesperadas de restabelecer o acesso às minhas finanças. Quando o tratamento de silêncio não surtia efeito, eles apareciam de repente com sorrisos forçados e desculpas transparentes para me visitar. Cada vez, eles acabavam direcionando a conversa para o dinheiro, uma reforma que estavam planejando, o desejo de Juliana de comprar uma casa com Marcos, suas próprias preocupações com a aposentadoria. Cada vez, eu educadamente me recusava a me envolver. Discutir minhas finanças tornou-se meu mantra, entregue com um sorriso que se tornava mais confiante a cada repetição. Eles não aceitaram bem a rejeição. As mensagens de Pamela se tornaram cada vez mais hostis, as ligações de Ricardo mais exigentes. Mas eu havia encontrado uma nova força em meu silêncio, nos limites que finalmente estava impondo. Hoje era meu aniversário, meu 66º, e apesar dos meus protestos, Miguel insistiu em organizar uma pequena reunião de família em minha casa. É hora de eles se lembrarem de quem é esta casa, ele disse com uma determinação sombria que me lembrava tanto Roberto. Passei a manhã no meu jardim, podando rosas e encontrando paz na tarefa simples. O jardim havia sido outra vítima dos últimos 3 anos. Eu o negligenciei enquanto atendia às demandas de Ricardo e Pamela. Agora ele estava voltando à vida, assim como eu. No meio da tarde, minha casa estava pronta para os convidados. Miguel chegou mais cedo para ajudar com os preparativos finais. Você tem certeza de que está pronta para isso? Ele perguntou, arrumando queijos e biscoitos em uma bandeja. Tão pronta quanto jamais estarei, respondi, alisando meu vestido novo, um vermelho ousado que eu nunca teria escolhido antes. Além disso, é apenas um jantar. Mas nós dois sabíamos que era mais do que isso. Esta era a primeira vez em meses que toda a família estaria reunida sobre meu teto. Ricardo e Pamela, Juliana e Marcos, e até alguns dos velhos amigos de Roberto, incluindo Martinho Reis. A campainha tocou precisamente às 5. Ricardo e Pamela estavam na varanda, seus sorrisos tão artificiais que eu quase podia ouvir o plástico esticando. Feliz aniversário, mãe, disse Ricardo, entregando-me um buquê de flores compradas em loja. Alice, você está diferente, acrescentou Pamela, seus olhos percorrendo meu vestido novo, meu cabelo arrumado, a maquiagem sutil que aprendi a aplicar em uma aula no centro comunitário. Obrigada, disse simplesmente, recuando para deixá-los entrar. Juliana e Marcos chegaram momentos depois, seguidos por Martinho e outro casal que era amigo íntimo de Roberto e meu. Passei pelos cumprimentos e conversas triviais com uma compostura que teria achado impossível 6 meses antes. Enquanto nos sentávamos na sala de jantar, não pude deixar de notar o olhar de Ricardo se movendo pela casa, avaliando, calculando. Os olhos de Pamela voltavam-se constantemente para a nova pintura pendurada na parede, uma paisagem que eu mesma havia criado. Você redecorou, Alice? Ela perguntou, seu tom sugerindo que achava as mudanças perturbadoras. Apenas algumas atualizações, respondi. Tenho feito aulas de pintura. Aulas de pintura? Ricardo ecoou, como se eu tivesse dito que estava aprendendo a pilotar naves espaciais. A vovô é muito talentosa, disse Miguel com orgulho. Ela já vendeu 2 peças na feira de arte da comunidade. Vendeu? Pamela parecia genuinamente confusa. Mas por que você precisaria vender pinturas? Eu sorri. Não se trata de necessidade, Pamela. Trata-se de alegria. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa, quebrado por Marcos perguntando sobre a livraria que Miguel planejava abrir. Está indo muito bem, disse Miguel. Graças à vovó, finalizei o plano de negócios e estou procurando locais. A cabeça de Ricardo se virou bruscamente. Graças à vovó? O que isso significa? Miguel encontrou o olhar do pai com firmeza. A vovó está investindo na minha livraria. Investindo? A voz de Ricardo se elevou. Com que dinheiro? Com o meu dinheiro, eu disse em voz baixa.
Mas Ricardo começou, então se conteve, olhando para os outros convidados. Talvez devêssemos discutir isso em particular, mãe. Não há nada para discutir, respondi. Estou tomando minhas próprias decisões financeiras agora. O rosto de Ricardo escureceu. Ele parecia querer dizer mais, mas Juliana o interrompeu com uma história sobre sua lua de mel em Campos do Jordão, o destino que eles escolheram após receberem meu modesto presente. A conversa mudou, a tensão temporariamente dissipada. Depois do jantar, enquanto íamos para a sala de estar para café e sobremesa, Pamela me encurralou na cozinha. Alice, o que está acontecendo com você? Ela exigiu em um sussurro áspero. Primeiro você se recusa a ajudar com a lua de mel, depois não ouvimos falar de você por meses e agora você está jogando dinheiro no sonho impossível do Miguel. Não é um sonho impossível, respondi calmamente. É um plano de negócios sólido. Não seja ingênua. Livrarias não são mais lucrativas. Ele está te usando. Não, Pamela. Estou apoiando a ambição do meu neto. Há uma diferença. Seus olhos se estreitaram. Ricardo e eu conversamos. Achamos que é hora de você considerar se mudar para um lugar mais administrável. O residencial Sol Nascente tem apartamentos adoráveis, e o dinheiro da venda desta casa poderia ajudar a todos nós. Então aí estava. O plano que Miguel tinha ouvido, agora trazido à tona. Esta casa não está à venda, eu disse firmemente, e minhas condições de moradia não estão abertas a discussões familiares. Antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu na porta. Tudo bem por aqui? Maravilhoso, eu disse pegando o bolo que havia assado naquela manhã. Vamos comer a sobremesa? Na sala, Ricardo pigarreou enquanto eu começava a cortar o bolo. Antes de continuarmos, mãe, há algo que Pamela e eu queremos discutir com todos. Minha mão parou na faca do bolo. Isso não fazia parte da noite que eu havia planejado. Temos estado preocupados com as decisões da mamãe ultimamente, anunciou Ricardo para a sala. Ela está fazendo escolhas financeiras imprudentes, se isolando e recusando a orientação da família. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Achamos que é hora de considerar um acordo de procuração, ele continuou, para sua própria proteção. Martinho Reis pousou sua xícara de café com um cuidado deliberado. Esse é um passo sério, Ricardo. Você tem evidências de capacidade diminuída? Ela está dando dinheiro para financiar uma livraria na era digital, respondeu Ricardo, como se isso explicasse tudo. E ela se recusa a considerar opções sensatas de se mudar para um lugar menor. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Este momento era inevitável desde o dia em que comecei a dizer não. Sua mãe me parece perfeitamente competente, Martinho observou. Tomar decisões com as quais você discorda não é evidência de incapacidade. Você não entende, insistiu Ricardo, sua voz se elevando. Ela sempre dependeu do pai e depois de mim para a orientação financeira. Agora, de repente, ela está fazendo essas escolhas irracionais. Chega, eu disse, pousando a faca do bolo. Eu não sou irracional, incapacitada ou necessitada de sua orientação, Ricardo. Mãe, seja razoável. Eu fui razoável por 3 anos, interrompi. Paguei por reformas, férias, carros e um casamento. Permiti que vocês me tratassem como um talão de cheques ambulante em vez de sua mãe. Mas isso acaba agora. O rosto de Ricardo ficou vermelho escuro. É isso que você quer? Ele exigiu, gesticulando ao redor da mesa. Nos humilhar na frente de todos? Nos fazer parecer vilões? Não, Ricardo, eu disse em voz baixa. Você conseguiu fazer isso sozinho. Sua velha egoísta, ele sibilou, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira quase tombou. Ricardo, Pamela puxou seu braço, de repente ciente de como isso parecia para os outros. Mas Ricardo estava fora de si. Você acha que pode simplesmente nos cortar? Papai teria vergonha de você? Foi nesse preciso momento que Martinho Reis pigarreou e disse as palavras que mudariam tudo. Na verdade, Ricardo, ele disse, seu pai antecipou exatamente esta situação.
O silêncio que seguiu as palavras de Martinho foi absoluto. Ricardo ficou congelado, com a boca ligeiramente aberta, enquanto Martinho metia a mão no paletó e retirava um envelope familiar. Roberto adicionou um codicilo a seu testamento pouco antes de falecer, explicou Martinho para a sala atônita. Que tipo de codicilo? Exigiu Pamela, recuperando a voz primeiro. Martinho olhou para mim pedindo permissão silenciosamente. Eu assenti. O codicilo afirma que qualquer descendente que humilhe publicamente Alice perde toda a sua herança, disse Martinho. Isso inclui tratá-la com desrespeito, tentar controlar suas finanças contra sua vontade ou tentar forçá-la a sair de sua casa. Isso é ridículo, gaguejou Ricardo. Papai, eu nunca... Ele fez, interrompeu Martinho, e como inventariante de seu espólio, venho documentando os incidentes nos últimos meses. Ele se virou para mim. Alice, preciso perguntar, você quer aplicar o codicilo? Todos os olhos se voltaram para mim. Olhei para Ricardo e Pamela, seus rostos agora pálidos de choque e horror crescente. Olhei para Juliana, que parecia confusa e envergonhada. Então, olhei para Miguel, cuja expressão continha nada além de apoio silencioso. Sim, eu disse finalmente. Eu quero. Ricardo desabou de volta na cadeira. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais séria, respondi. O crachá no casamento, o anúncio da lua de mel no almoço, as constantes demandas por dinheiro e agora essa tentativa de me declarar incompetente. Mas nossa herança, sussurrou Pamela. Perdida, confirmou Martinho. Toda ela? Toda? Perguntou Juliana, com a voz pequena. Martinho assentiu. Receio que sim. O codicilo é bastante claro. Isso não é justo, gritou Ricardo de repente, batendo o punho na mesa. Ela nos enganou. Ela nos deixou acreditar que o dinheiro estava lá, esperando para ser usado. Não, Ricardo, eu disse em voz baixa. Eu nunca prometi nada a vocês. Vocês presumiram, vocês pegaram, vocês exigiram, mas nunca perguntaram o que eu precisava ou queria. E Juliana e Marcos? Perguntou Pamela, desesperada. Eles não fizeram nada de errado. Martinho consultou suas anotações. Juliana esteve presente em vários incidentes, mas não participou ativamente da humilhação. No entanto, ela também nunca se manifestou para defender Alice. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas. Sinto muito, vovô. Eu deveria ter dito algo no casamento sobre o crachá. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Todos nós cometemos erros, querida. A questão é o que aprendemos com eles. Então, o que acontece agora? Perguntou Marcos, colocando o braço em volta de Juliana. Agora, disse Martinho, de acordo com os termos do codicilo, a parte de Ricardo e Pamela no espólio de Roberto é redistribuída. Para quem? Exigiu Ricardo. Metade vai para Alice diretamente, explicou Martinho. A outra metade é dividida entre os descendentes que lhe mostraram respeito e cuidado adequados. Todos os olhos se voltaram para Miguel, que parecia genuinamente surpreso. Eu não sabia, ele disse rapidamente. Juro, vovô, eu não tinha ideia de nada disso. Eu sei, querido. Eu o tranquilizei. Seu avô teria orgulho do homem que você se tornou. Ricardo se levantou novamente, seu rosto contorcido de raiva. Isso é uma armação, uma conspiração. Vou contestar na justiça. Você pode tentar, disse Martinho calmamente, mas o codicilo é juridicamente vinculante e temos ampla evidência de que as condições foram cumpridas. Alice, começou Pamela, sua voz de repente melosa. Certamente podemos resolver isso como uma família. Nós nunca quisemos... Poupe-me, Pamela, interrompi. É tarde demais para isso. Então é isso? Exigiu Ricardo. Depois de tudo o que fizemos por você, você está simplesmente nos cortando? Não, Ricardo, eu disse, levantando-me para encarar meu filho diretamente. Depois de tudo o que eu fiz por você, finalmente estou me defendendo. Há uma diferença. A reunião terminou pouco depois. Juliana e Marcos saíram com desculpas constrangidas e promessas de ligar em breve. Ricardo e Pamela saíram furiosos sem dizer mais uma palavra. Martinho e os outros convidados fizeram saídas discretas, deixando apenas Miguel e eu no silêncio repentino da minha casa. Você está bem? Ele perguntou.
ajudando-me a limpar os pratos de sobremesa mal tocados. Eu estou melhor do que bem, respondi, surpresa ao descobrir que era verdade. Sinto-me livre. 1 ano depois, eu estava na porta do capítulo 1, a livraria que Miguel finalmente abriu em uma charmosa casa vitoriana convertida no centro da cidade. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando prateleiras de livros cuidadosamente selecionados e confortáveis cantos de leitura. Um balcão de café, atendida pela namorada de Miguel, Emma, servia grãos torrados localmente e doces caseiros. Na seção infantil, um mural que eu pintei cobria uma parede, uma cena de floresta fantasiosa com animais escondidos e casas de fadas para os jovens leitores descobrirem. 2 vezes por semana, eu liderava a Hora da História para as crianças do bairro, algo que nunca imaginei fazer antes. O pequeno apartamento no andar de cima também foi reformado. Não para mim, eu amava minha casa com suas memórias de Roberto, mas para um programa de jovem escritor residente que Miguel estabeleceu com parte de sua herança. O sino sobre a porta tilintou e Juliana entrou, empurrando um carrinho com sua filha de 3 meses, Roberta, em homenagem ao avô. Vovó, Juliana chamou, me avistando. Não sabia que você estaria aqui hoje. Apenas deixando alguns marcadores de página novos que pintei, eu disse, curvando-me para admirar a pequena Roberta. Olá, pequena. No último ano, Juliana e eu reconstruímos lentamente nosso relacionamento. Após o choque inicial da revelação da herança, ela fez esforços genuínos para se conectar comigo, independentemente de seus pais. Marcos provou ser uma influência estabilizadora, incentivando-a a formar suas próprias opiniões em vez de ecoar as de sua mãe. Ricardo e Pamela eram uma história diferente. Após várias tentativas fracassadas de contestar o codicilo, eles se mudaram para o Ceará, onde Ricardo conseguiu um emprego com um ex-sócio. Nossa comunicação se limitava a cartões de Natal secos e atualizações ocasionais através de Juliana. Você tem notícias dos seus pais? Perguntei enquanto Juliana se sentava em uma mesinha com o bebê. Mamãe ligou na semana passada, ela disse com um suspiro. A mesma conversa de sempre. Reclamações sobre o trabalho do papai, a casa com a qual tiveram que se contentar, como tudo é injusto. Sinto muito. Não sinta, disse Juliana com firmeza. Eles fizeram suas escolhas, eu fiz as minhas. Emma trouxe café e scones frescos, babando no bebê antes de voltar para o balcão. Miguel saiu dos fundos com uma pilha de novidades, seu rosto se iluminando quando nos viu. Momento perfeito, ele disse, juntando-se a nós na mesa. Eu queria discutir uma coisa com vocês duas. Ele explicou sua ideia de expandir os programas comunitários da loja, incluindo aulas de alfabetização para adultos e oficinas de escrita para adolescentes. Significaria reinvestir parte dos lucros, acrescentou, mas acho que vale a pena. Acho maravilhoso, eu disse, sentindo uma onda de orgulho. Enquanto eles discutiam os detalhes, olhei ao redor da livraria ensolarada. Este belo espaço que representava não apenas o sonho de Miguel, mas um novo capítulo para todos nós. No ano desde a revelação, eu havia descoberto partes de mim mesma que estavam adormecidas por muito tempo. Fiz novos amigos, desenvolvi minha pintura, até comecei a viajar. Viagens de fim de semana simples no início, depois 2 semanas na Itália com um grupo de turismo para idosos, onde conheci Cláudio, um viúvo de Salvador com olhos gentis e um humor seco que me liga todo domingo agora. Roberto teria aprovado, pensei. Não apenas da livraria ou da minha recém-descoberta independência, mas dos limites que finalmente estabeleci. Ele tentou me proteger com seu codicilo, mas no final eu aprendi a me proteger. O bebê de Juliana soltou um gorgolejo feliz, me trazendo de volta ao presente. Esta era minha família agora, não perfeita, não completa, mas real. Estávamos construindo algo novo a partir das ruínas do que havia sido perdido, e era, à sua maneira, linda. O que você acha, vovó? Miguel perguntou, me puxando para a conversa. Sorri para meu neto e minha neta, para o bebê que representava nosso futuro, para a livraria que havia crescido da confiança e do respeito, em vez de obrigação e ganância. Acho, eu disse, que estamos exatamente onde deveríamos estar. Narrador, mulher. Não haveria mais volta. Já cansei da sua atitude, mãe. Ricardo disse, andando de um lado para o outro na minha sala como um animal enjaulado. Primeiro a cena no almoço, e agora descubro que você anda envenenando a mente de Miguel contra nós? Eu me sentei calmamente na velha poltrona de Roberto, com as mãos cruzadas no colo.
Miguel estava perto da lareira, de braços cruzados, observando o pai com uma mistura de decepção e determinação. Ninguém está envenenando a mente de ninguém. Estamos simplesmente reconhecendo o que tem acontecido nesta família desde que seu pai faleceu. E o que exatamente é isso? Vocês têm tratado a vovó como um banco, não como uma pessoa. Miguel disse antes que eu pudesse responder. O crachá no casamento, oferecendo-a para pagar a lua de mel de Jennifer sem perguntar primeiro. Falar em vender a casa dela pelas costas dela. Você andou nos espionando? O rosto de Ricardo ficou mais vermelho. Eu estive prestando atenção, algo que você deveria tentar fazer de vez em quando. Ricardo virou-se para mim, sua expressão mudando para o tom conciliador que ele sempre usava quando queria algo. Mãe, você está entendendo tudo errado. Estamos apenas tentando ajudá-la a administrar suas finanças com sabedoria. Você não está ficando mais jovem e... Eu tenho 65 anos, Ricardo, não 95. Minha mente está perfeitamente lúcida e sou mais do que capaz de administrar meus próprios assuntos. Mas o papai te deixou tanto. Pare! Eu levantei a mão. Roberto me deixou exatamente o que ele pretendia me deixar. A herança dele não é um cofrinho da família. O sorriso falso de Ricardo desapareceu. Então o que você está dizendo? Que está nos cortando porque a Pamela fez uma piada idiota com um crachá? Estou dizendo que de agora em diante tomarei minhas próprias decisões sobre meu dinheiro e minha casa. Se Jennifer e Marcos querem uma lua de mel em Fernando de Noronha, eles podem economizar para isso, como a maioria dos casais jovens faz. Se você e Pamela querem uma casa maior, podem trabalhar para isso. Ricardo olhou para mim como se eu de repente tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Então ele se virou para Miguel. Quero falar com minha mãe a sós. Eu vou ficar. Isso é um assunto de família. Exatamente. E eu sou da família. Algo mudou na expressão de Ricardo. Um cálculo, uma reavaliação. Ele sempre conseguiu me manipular quando estávamos sozinhos, jogando com minhas emoções, meu luto por Roberto, meu desejo de manter a paz. Mas com Miguel presente, essas táticas não funcionariam. Tudo bem, mas isso não acabou, mãe. Nem de longe. Depois que ele saiu, Miguel soltou um longo suspiro. Sinto muito, vovó. Pelo quê, querido? Você não fez nada de errado. Por não ter me posicionado antes, por deixá-los tratar você assim. Eu me levantei e o abracei forte. Você está se posicionando agora. É isso que importa. Depois que Miguel foi embora, sentei-me no silêncio da minha casa, pensando em Roberto, no codicilo de seu testamento, na família que criamos juntos. Onde foi que erramos com Ricardo? Ou ele sempre teve esse traço de achar que tem direito a tudo que não conseguimos ver? Mais importante, o que eu ia fazer agora? A resposta veio lentamente, tomando forma em minha mente como uma fotografia se revelando. Em vez de confrontar Ricardo e Pamela diretamente com o codicilo, o que apenas os faria mudar de comportamento por medo e não por respeito, eu simplesmente os deixaria continuar mostrando suas verdadeiras cores. Enquanto isso, eu recuperaria discretamente minha vida e minha independência. Ricardo olhou para mim como se eu de repente tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Então ele se virou para Miguel. Quero falar com minha mãe a sós. Eu vou ficar. Isso é um assunto de família. Exatamente. E eu sou da família. Algo mudou na expressão de Ricardo. Um cálculo, uma reavaliação. Ele sempre conseguiu me manipular quando estávamos sozinhos, jogando com minhas emoções, meu luto por Roberto, meu desejo de manter a paz. Mas com Miguel presente, essas táticas não funcionariam. Tudo bem, mas isso não acabou, mãe. Nem de longe. Depois que ele saiu, Miguel soltou um longo suspiro. Sinto muito, vovó. Pelo quê, querido? Você não fez nada de errado. Por não ter me posicionado antes, por deixá-los tratar você assim. Eu me levantei e o abracei forte. Você está se posicionando agora. É isso que importa. Depois que Miguel foi embora, sentei-me no silêncio da minha casa, pensando em Roberto, no codicilo de seu testamento, na família que criamos juntos. Onde foi que erramos com Ricardo? Ou ele sempre teve esse traço de achar que tem direito a tudo que não conseguimos ver? Mais importante, o que eu ia fazer agora?
A resposta veio lentamente, tomando forma em minha mente como uma fotografia se revelando. Em vez de confrontar Ricardo e Pamela diretamente com o codicilo, o que apenas os faria mudar de comportamento por medo e não por respeito, eu simplesmente os deixaria continuar mostrando suas verdadeiras cores. Enquanto isso, eu recuperaria discretamente minha vida e minha independência. Na manhã seguinte, liguei para Martinho Reinaldo. Alice, eu esperava ouvir de você depois do casamento. Sim, é em parte por isso que estou ligando. Expliquei o que havia acontecido no almoço e a visita de Ricardo depois. Preciso entender exatamente o que Roberto deixou em seu testamento, Martinho. Não apenas o codicilo, mas tudo. Houve uma pausa. Talvez seja melhor discutir isso pessoalmente. Você poderia vir ao meu escritório esta tarde? 3 horas depois, eu estava sentada em frente a Martinho em seu escritório bem decorado, enquanto ele explicava toda a extensão do patrimônio de Roberto. Os números me deixaram sem fôlego. Roberto construiu várias empresas ao longo de sua vida e as vendeu nos momentos certos. Seus investimentos foram extremamente conservadores, o que significa que resistiram lindamente às crises econômicas. Eu sabia que éramos confortáveis, mas isso... Roberto era um homem reservado quando se tratava de dinheiro. Ele não acreditava em ostentar riqueza. Ele sempre dizia que você se casou com ele quando ele não tinha nada além de potencial e um Fusca caindo aos pedaços. Então ele nunca quis que você se tornasse uma daquelas mulheres que só se importam com grifes e clubes de campo. Eu ri baixinho, ouvindo a voz de Roberto naquelas palavras. Isso soa como ele. Quanto ao codicilo, é direto, mas poderoso. Qualquer descendente que a humilhe publicamente perde toda a sua herança. O incidente do crachá no casamento certamente se qualificaria, e o almoço, muito provavelmente também. Mas, Alice, você não precisa tomar nenhuma decisão agora. O codicilo permanece em vigor por toda a sua vida. Eu assenti, pensando. E se eu quisesse fazer algumas mudanças por conta própria, no meu testamento, em como meus ativos são gerenciados? Martinho se inclinou para a frente. O que você tinha em mente? Quando saí do escritório de Martinho, eu tinha um plano, sem confrontos dramáticos, sem ultimatos, apenas uma recuperação silenciosa da minha vida e do meu poder. Primeiro, liguei para minha velha amiga Eleonora, que eu não via muito desde a morte de Roberto. Combinamos de almoçar no dia seguinte. Depois, parei no centro comunitário e peguei um folheto para as aulas de educação de adultos. Roberto sempre me incentivou a seguir meu interesse pela pintura. Talvez fosse a hora. Em casa, sentei-me ao computador e comecei a pesquisar sobre empréstimos para pequenas empresas. Miguel havia mencionado que queria abrir uma livraria depois da faculdade, mas estava preocupado com os custos iniciais. Um investimento genuíno no futuro do meu neto parecia um uso perfeito de alguns dos meus recursos. Quando meu telefone tocou e vi que era Pamela, deixei cair na caixa postal. A antiga Alice teria atendido imediatamente, ansiosa sobre qual emergência ou exigência poderia estar por vir. Mas aquela Alice estava desaparecendo, substituída por uma mulher que finalmente reconhecia seu próprio valor. A mensagem de voz, quando a ouvi mais tarde, era exatamente o que eu esperava. Alice, é a Pamela. Ricardo me contou sobre a conversa de vocês ontem à noite. Acho que houve um mal-entendido. Sempre tivemos seus melhores interesses em mente. Ricardo e eu estávamos pensando que deveríamos jantar neste fim de semana para esclarecer as coisas. Ah, e Jennifer mencionou que você reconsiderou sobre a lua de mel. Devem realmente reservar logo para conseguir as melhores tarifas. Me ligue de volta. Apaguei a mensagem sem retornar a ligação. Em vez disso, abri meu talão de cheques e preenchi um cheque modesto como presente de casamento para Jennifer e Marcos. O suficiente para uma boa lua de mel, mas em Campos do Jordão talvez, não em Fernando de Noronha. Coloquei-o em um cartão com um bilhete caloroso, desejando-lhes felicidade. Então, fechei o envelope. Minha estratégia silenciosa havia começado. Sem confrontos, sem drama, apenas limites firmes e silenciosos. Roberto teria aprovado. 6 meses se passaram num piscar de olhos de mudanças silenciosas, mas significativas. Matriculei-me em aulas de pintura no centro comunitário, retomei o contato com velhos amigos e passei mais tempo com Miguel, que me visitava regularmente. Forneci-lhe o capital inicial para seu plano de negócios da livraria, que estava indo muito bem. Enquanto isso, a atitude de Ricardo e Pamela em relação a mim oscilava entre uma distância fria e tentativas desesperadas de restabelecer o acesso às minhas finanças.
Quando o tratamento de silêncio não surtia efeito, eles apareciam de repente com sorrisos forçados e desculpas transparentes para visitar. Cada vez, eles acabavam direcionando a conversa, uma reforma que estavam planejando, o desejo de Jennifer de comprar uma casa com Marcos, suas próprias preocupações com a aposentadoria. Cada vez, eu recusava-me educadamente a me envolver. Estou reavaliando minhas finanças, tornou-se meu mantra, dito com um sorriso que se tornava mais confiante a cada repetição. Eles não aceitaram bem a rejeição. As mensagens de Pamela tornaram-se cada vez mais hostis, as ligações de Ricardo mais exigentes. Mas eu havia encontrado uma nova força no meu silêncio, nos limites que finalmente estava impondo. Hoje era meu aniversário, meu 66º, e apesar dos meus protestos, Miguel insistiu em organizar uma pequena reunião de família em minha casa. Está na hora de eles se lembrarem de quem é esta casa. Ele disse com uma determinação sombria que me lembrava tanto de Roberto. Passei a manhã no meu jardim podando rosas e extraindo paz da tarefa simples. O jardim tinha sido outra vítima dos últimos 3 anos. Eu o negligenciei enquanto atendia às demandas de Ricardo e Pamela. Agora ele estava voltando à vida, assim como eu. No meio da tarde, minha casa estava pronta para os convidados. Miguel chegou mais cedo para ajudar com os preparativos finais. Você tem certeza de que está pronta para isso? Ele perguntou, arrumando queijos e biscoitos em uma travessa. Tão pronta quanto eu jamais estarei. Respondi alisando meu vestido novo, um vermelho ousado que eu nunca teria escolhido antes. Além do mais, é apenas um jantar. Mas nós dois sabíamos que era mais do que isso. Esta era a primeira vez em meses que toda a família estaria reunida sob meu teto. Ricardo e Pamela, Jennifer e Marcos e até alguns dos velhos amigos de Roberto, incluindo Martinho Reinaldo. A campainha tocou precisamente às 5. Ricardo e Pamela estavam na varanda. Seus sorrisos eram tão artificiais que eu quase podia ouvir o plástico esticando. Feliz aniversário, mãe! Ricardo disse, me entregando um buquê de flores comprados em loja. Alice, você está diferente. Pamela acrescentou, seus olhos examinando meu vestido novo, meu cabelo arrumado, a maquiagem sutil que eu havia aplicado com técnicas aprendidas em uma aula no centro comunitário. Obrigada, eu disse, recuando para deixá-los entrar. Jennifer e Marcos chegaram momentos depois, seguidos por Martinho e outro casal que havia sido amigo íntimo de Roberto e de mim. Eu me movi pelos cumprimentos e conversas triviais com uma compostura que eu teria achado impossível 6 meses atrás. Enquanto nos acomodávamos na sala de jantar, não pude deixar de notar o olhar de Ricardo se movendo pela casa, avaliando, calculando. Os olhos de Pamela continuavam voltando para a nova pintura pendurada na parede, uma paisagem que eu mesma havia criado. Você redecorou, Alice? Ela perguntou, seu tom sugerindo que achava as mudanças perturbadoras. Apenas algumas atualizações. Tenho feito aulas de pintura. Aulas de pintura? Ricardo ecoou como se eu tivesse dito que estava aprendendo a pilotar naves espaciais. A vovó é muito talentosa. Ela já vendeu 2 peças na feira de arte da comunidade. Vendeu? Mas por que você precisaria vender pinturas? Eu sorri. Não é sobre precisar, Pamela. É sobre a alegria. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa, quebrado por Marcos perguntando sobre a livraria que Miguel planejava abrir. Está indo muito bem, graças à vovó. Tenho o plano de negócios finalizado e estou olhando locais. A cabeça de Ricardo se virou bruscamente. Graças à vovó? O que isso significa? Miguel encontrou o olhar do pai com firmeza. A vovó está investindo na minha livraria. Investindo? Com que dinheiro? Com o meu dinheiro. Mas? Ricardo começou, mas se conteve, olhando para os outros convidados. Talvez devêssemos discutir isso em particular, mãe. Não há nada a discutir. Estou tomando minhas próprias decisões financeiras agora. O rosto de Ricardo escureceu. Ele parecia querer dizer mais, mas Jennifer interrompeu com uma história sobre a lua de mel deles em Campos do Jordão, o destino que eles escolheram depois de receber meu modesto presente. A conversa mudou, a tensão temporariamente dissipada. Depois do jantar, enquanto nos movíamos para a sala de estar para café e sobremesa, Pamela me encurralou na cozinha.
Alice, o que está acontecendo com você? Primeiro você se recusa a ajudar com a lua de mel, depois não ouvimos falar de você por meses e agora você está jogando dinheiro no sonho impossível do Miguel? Não é um sonho impossível, é um plano de negócio sólido. Não seja ingênua, livrarias não são mais lucrativas. Ele está te usando. Não, Pamela, estou apoiando a ambição do meu neto. Há uma diferença. Seus olhos se estreitaram. Ricardo e eu estivemos conversando. Achamos que é hora de você considerar se mudar para um lugar mais gerenciável. O residencial Belo Amanhecer tem apartamentos adoráveis e o dinheiro da venda desta casa poderia ajudar a todos nós. Então era isso, o plano que Miguel tinha ouvido, agora trazido à tona. Esta casa não está à venda, e meus arranjos de moradia não estão abertos para discussão familiar. Antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu na porta. Tudo bem por aqui? Simplesmente maravilhoso. Eu disse, pegando o bolo que eu havia assado naquela manhã. Vamos comer a sobremesa? Na sala, Ricardo pigarreou enquanto eu começava a cortar o bolo. Antes de continuarmos, mãe, há algo que Pamela e eu queremos discutir com todos. Minha mão parou na faca do bolo. Isso não fazia parte da noite que eu havia planejado. Temos estado preocupados com a tomada de decisões da mamãe ultimamente. Ela está fazendo escolhas financeiras imprudentes, se isolando e recusando a orientação da família. Um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Achamos que é hora de considerar um acordo de procuração para a própria proteção dela. Martinho Reinaldo pousou sua xícara de café com cuidado deliberado. Esse é um passo sério, Ricardo. Você tem provas de capacidade diminuída? Ela está doando dinheiro para financiar uma livraria na era digital. Ricardo respondeu como se isso explicasse tudo. E ela se recusa a considerar opções sensatas de downsizing. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Este momento era inevitável desde o dia em que comecei a dizer não. Sua mãe me parece perfeitamente competente. Tomar decisões com as quais você discorda não é prova de incapacidade. Você não entende. Ela sempre dependeu do papai e depois de mim para a orientação financeira. Agora, de repente, ela está fazendo essas escolhas irracionais. Chega. Eu larguei a faca do bolo. Eu não sou irracional, incapacitada ou necessitada da sua orientação, Ricardo. Mãe, seja razoável. Eu fui razoável por 3 anos. Paguei por reformas, viagens, carros e um casamento. Permiti que você me tratasse como um talão de cheques ambulante em vez de sua mãe, mas isso acaba agora. O rosto de Ricardo ficou vermelho escuro. É isso que você quer? Humilhar-nos na frente de todos? Fazer-nos parecer vilões? Não, Ricardo. Você conseguiu isso sozinho. Sua velha egoísta. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira quase tombou. Depois de tudo que fizemos por você? Ricardo. Pamela puxou seu braço, de repente ciente de como isso parecia para os outros. Mas Ricardo estava além da razão. Você acha que pode simplesmente nos cortar? Papai teria vergonha de você? Foi nesse exato momento que Martinho Reinaldo pigarreou e disse as palavras que mudariam tudo. Na verdade, Ricardo, seu pai antecipou essa situação exata. O silêncio que se seguiu às palavras de Martinho foi absoluto. Ricardo ficou congelado, a boca ligeiramente aberta, enquanto Martinho metia a mão no paletó e retirava um envelope familiar. Ricardo adicionou um codicilo ao seu testamento pouco antes de falecer. Ele estava preocupado com a forma como Alice poderia ser tratada depois que ele se fosse. Que tipo de codicilo? Martinho olhou para mim, pedindo permissão silenciosamente. Eu assenti. O codicilo afirma que qualquer descendente que humilhe publicamente Alice perde toda a sua herança. Isso inclui tratá-la com desrespeito, tentar controlar suas finanças contra sua vontade ou tentar forçá-la a sair de sua casa. Isso é ridículo. Papai nunca. Ele fez, e como executor de seu patrimônio, venho documentando os incidentes nos últimos meses. Ele se virou para mim. Alice, eu tenho que perguntar. Você quer aplicar o codicilo? Todos os olhos se voltaram para mim. Olhei para Ricardo e Pamela, seus rostos agora pálidos de choque e horror crescente. Olhei para Jennifer, que parecia confusa e envergonhada. Então, olhei para Miguel, cuja expressão continha nada além de apoio silencioso. Sim,
Eu quero. Ricardo desabou de volta na cadeira. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais séria. O crachá no casamento, o anúncio da lua de mel no almoço, as constantes exigências de dinheiro e agora essa tentativa de me declarar incompetente. Tudo isso pra hoje. Mas nossa herança... Está perdida. Toda ela. Jennifer perguntou, sua voz pequena. Martinho assentiu. Receio que sim. O codicilo é bastante claro. Isso não é justo. Ela nos enganou. Ela nos deixou acreditar que o dinheiro estava lá, apenas esperando para ser usado. Não, Ricardo. Eu nunca te prometi nada. Você presumiu, você pegou, você exigiu, mas você nunca perguntou o que eu precisava ou queria. E Jennifer e Marcos, eles não fizeram nada de errado. Martinho consultou suas anotações. Jennifer esteve presente em vários incidentes, mas não participou ativamente da humilhação. No entanto, ela também nunca se manifestou para defender Alice. Os olhos de Jennifer se encheram de lágrimas. Sinto muito, vovó. Eu deveria ter dito algo no casamento sobre o crachá. Eu estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Todos nós cometemos erros, querida. A questão é o que aprendemos com eles. Então, o que acontece agora? Marcos perguntou, colocando o braço em volta de Jennifer. Agora, de acordo com os termos do codicilo, a parte de Ricardo e Pamela na herança de Roberto é redistribuída. Para quem? Metade vai para Alice diretamente. A outra metade é dividida entre os descendentes que lhe demonstraram o devido respeito e cuidado. Todos os olhos se voltaram para Miguel, que parecia genuinamente surpreso. Eu não sabia. Juro, vovó, eu não tinha ideia de nada disso. Eu sei, querido. Seu avô estaria orgulhoso do homem que você se tornou. Ricardo se levantou novamente, o rosto contorcido de raiva. Isso é uma armação, uma conspiração. Vou contestar isso no tribunal. Você é bem-vindo para tentar, mas o codicilo é legalmente vinculante e temos amplas provas de que as condições foram cumpridas. Alice, certamente podemos resolver isso como uma família. Nós nunca quisemos. Guarde para você, Pamela. É tarde demais para isso. Então é isso. Depois de tudo que fizemos por você, você está apenas nos cortando? Não, Ricardo. Eu disse, levantando-me para encarar meu filho diretamente. Depois de tudo que eu fiz por você, estou finalmente me defendendo. Há uma diferença. A reunião terminou pouco depois. Jennifer e Marcos saíram com desculpas constrangidas e promessas de ligar em breve. Ricardo e Pamela saíram furiosos sem dizer outra palavra. Martinho e os outros convidados fizeram saídas discretas, deixando apenas Miguel e eu no silêncio repentino da minha casa. Você está bem? Ele perguntou, ajudando-me a limpar os pratos de sobremesa mal tocados. Estou melhor do que bem. Sinto-me livre. Um ano depois, eu estava na porta da Capítulo 1, a livraria que Miguel finalmente abriu numa charmosa casa vitoriana convertida no centro da cidade. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando prateleiras de livros cuidadosamente selecionados e confortáveis nichos de leitura. Um balcão de café, atendido pela namorada de Miguel, Emma, servia grãos torrados localmente e doces caseiros. Na seção infantil, um mural que eu pintei cobria uma parede, uma cena de floresta fantasiosa com animais escondidos e casas de fadas para os jovens leitores descobrirem. 2 vezes por semana, eu liderava a hora do conto para as crianças do bairro, algo que eu nunca imaginei fazer antes. O pequeno apartamento no andar de cima também foi reformado, não para mim. Eu ainda amava minha casa com suas memórias de Roberto, mas para um programa de escritor residente que Miguel estabeleceu com parte de sua herança. O sino sobre a porta tilintou e Jennifer entrou, empurrando um carrinho com sua filha de 3 meses, Roberta, em homenagem ao avô. Vovó, eu não sabia que você estaria aqui hoje. Só vim deixar alguns marcadores de página novos que pintei. Olá, pequena. No último ano, Jennifer e eu lentamente reconstruímos nosso relacionamento. Após o choque inicial da revelação da herança, ela fez esforços genuínos para se conectar comigo, independente de seus pais. Marcos provou ser uma influência estabilizadora, incentivando-a a formar suas próprias opiniões em vez de ecoar as de sua mãe.
Ricardo e Pamela eram uma história diferente. Após várias tentativas frustradas de contestar o codicilo, eles se mudaram para o Nordeste, onde Ricardo conseguiu um emprego com um ex-sócio. Nossa comunicação se limitava a cartões de Natal lacônicos e atualizações ocasionais através de Jennifer. Você tem notícias dos seus pais ultimamente? Mamãe ligou na semana passada. A mesma conversa de sempre. Reclamações sobre o trabalho do papai, a casa com a qual tiveram que se contentar, como tudo é injusto. Sinto muito. Não sinta. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Emma trouxe café e scones frescos, mimando o bebê antes de voltar ao balcão. Miguel saiu do depósito com uma pilha de novidades, seu rosto se iluminando quando nos viu. Sincronia perfeita. Eu queria discutir uma coisa com vocês duas. Ele explicou sua ideia de expandir os programas comunitários da loja, incluindo aulas de alfabetização para adultos e oficinas de escrita para adolescentes. Significaria reinvestir parte dos lucros, mas acho que vale a pena. Acho maravilhoso. Enquanto eles discutiam os detalhes, olhei ao redor da livraria ensolarada. Este belo espaço que representava não apenas o sonho de Miguel, mas um novo capítulo para todos nós. No ano desde a revelação, eu havia descoberto partes de mim mesma que estavam adormecidas por muito tempo. Fiz novos amigos, desenvolvi minha pintura, até comecei a viajar. Viagem simples de fim de semana no início, depois 2 semanas na Itália com um grupo de turismo para idosos, onde conheci Cláudio, um viúvo de Curitiba com olhos gentis e um humor seco que me liga todo domingo agora. Roberto teria aprovado, pensei, não apenas da livraria ou da minha recém-descoberta independência, mas dos limites que eu finalmente estabeleci. Ele tentou me proteger com seu codicilo, mas no final, eu aprendi a me proteger sozinha. O bebê de Jennifer soltou um gorgolejo feliz, trazendo-me de volta ao presente. Esta era minha família agora. Não perfeita, não completa, mas real. Estávamos construindo algo novo, das ruínas do que havia sido perdido. E era, à sua maneira, lindo. O que você acha, vovó? Eu sorri para meu neto e minha neta, para o bebê que representava nosso futuro, para a livraria que cresceu da confiança e do respeito, em vez da lobrigação e da ganância. Acho que este é exatamente o lugar onde deveríamos estar.